Pessoal, a gente vai resolver o exercício 2 da página 100, exercício de lançamento oblíquo. Logo no início ele dá uma fotografia em que tem um canhão que vai disparar uma bala que vai descrever uma espécie de parábola, né? Então, é essa fotografia que ele dá. E nesse desenho tem algumas informações. Ele nos diz que a distância percorrida na horizontal, que seria o alcance, 4 metros, ele coloca a velocidade horizontal sendo 2 metros. Ele não menciona, mas você pode sempre subentender que a gravidade está para baixo e que ela vai valer 10 metros por segundo ao quadrado, tá? Então, são essas informações que ele nos fornece. E aí ele faz algumas perguntas. Vamos lá. Letra A. O que ele pergunta na letra A? Ele pergunta qual é o módulo da velocidade tanto vertical quanto horizontal na altura máxima. E aí a gente sabe o seguinte: na altura máxima, a velocidade vertical é zero. Isso é dado. Sempre que estiver falando de altura máxima, a velocidade vertical vai ser zero. E a horizontal? A horizontal, ela é sempre a mesma. Então, se ela é 2, ela vai ser 2 em qualquer momento da trajetória. Então, essa daqui é a letra A. Aí a gente vai para B. O que ele pergunta na B? Na B ele quer saber qual é o tempo em que a bala permanece no ar. Então, o que a gente tem de informação? A gente sabe que ele percorreu uma distância de 4 metros na horizontal durante todo o percurso. E a gente também sabe que a velocidade horizontal é 2 metros por segundo. Lembrando, quando a gente fala de horizontal, a gente está falando de MRU. Então, a gente pode usar a equação do MRU. Δx é igual a Vx vezes tempo. Quem que é o Δx? 4. Quem que é o Vx? 2. Vou descobrir o tempo. O tempo vai dar 2 segundos. Essa é a letra B. Aí a letra C, ele faz a outra pergunta. Ele pergunta o seguinte: qual é a altura máxima? Ou seja, quanto que ele andou na vertical? Aqui a gente tem um problema. Estão faltando informações. Então a gente primeiro vai precisar calcular o seguinte: o valor da velocidade inicial y. Vamos primeiro fazer esse cálculo. O que a gente sabe? A gente sabe que VY é igual a V0y mais A vezes T. Se a gente está falando na altura máxima, a gente tem que considerar o quê? A gente tem que considerar a velocidade y sendo zero e o tempo sendo o tempo de subida. Lembrando, o tempo total deu 2. O tempo de subida vai ser 1, sempre a metade. Então, como é que vai ficar? Vai ficar 0 é igual a V0y. Quem que é a aceleração? Gravidade. Negativa vezes 1. 10 vezes 1, 10. Passa para o outro lado. V0y vai dar 10 metros por segundo. Com essa informação, agora a gente consegue calcular o valor da altura máxima. Como é que a gente pode fazer isso? Bom, a gente pode usar tanto o Torricelli quanto o sorvetão. Eu vou usar Torricelli. Então vai ficar Vy ao quadrado é igual a V0y ao quadrado mais 2 vezes ΔS vezes A. E aqui esse ΔS é um ΔY. A velocidade vertical no final é zero, na altura máxima, então vai ficar zero. A inicial a gente descobriu aqui em cima, vale 10, então vai ficar 10 ao quadrado, mais 2 vezes ΔY, que é o que eu quero descobrir, ou ΔS, tanto faz, vezes menos 10. Menos porque a gravidade é negativa. 2 vezes menos 10, menos 20. Passa para o outro lado, 20 ΔY. 10 ao quadrado, 100. Vou cortar um zero. Com isso eu vou descobrir que o ΔY vai valer 5 metros. Ou seja, essa é a altura máxima.